Bem-vindos de volta. Meu nome é Mari Ribeiro e hoje eu trago mais um código aí para a gente resolver um algoritmo para a gente brincar. O nosso algoritmo de hoje ele vai calcular o nosso IMC. Mas o que seria o IMC? É o índice de massa corporal de uma pessoa. É uma medida internacional que é usada para calcular se a pessoa está acima do peso, abaixo do peso ou com o peso chamado ideal. Para calcular isso daí, a gente trabalha com essa pequena fórmula, onde o IMC vai ser igual à massa, que é representada pelo peso que a pessoa tem, dividido pela altura ao quadrado. Então, altura vezes altura. Beleza? Baseado nisso daí, vamos lá para o nosso algoritmo, colocar a mão na massa. Vamos iniciar. Eu já abri o Eclipse. Vou criar uma nova classe. Então, vou dar o nome de IMC. Lembrando que é classe, então, primeira letra maiúscula. IMC. Beleza. Assim como eu iniciei na aula passada, eu vou resolver esse problema, esse algoritmo de duas maneiras. Uma utilizando a classe Scanner e a outra utilizando a classe JOptionPay. O ideal é que vocês assistam as duas e vejam qual é a que se adequa melhor ao que vocês estão procurando, certo? Mas as duas chegam ao mesmo objetivo, que é calcular o IMC. Nessa primeira aula a gente vai estar trabalhando com o Scanner e numa aula continuação, para não ficar muito longa, a gente trabalha com o JOptionPay. Então, criei já a minha classe, vou chamar o método principal. No caso, eu estou trabalhando com o método main. Public static void main. Dentro desse método principal, vai ser onde eu vou digitar todo o meu código. Então, vou trabalhar com a classe Scanner. Vou instanciar um novo objeto. Então, new Scanner. O que é que isso aqui significa? Que eu estou criando um novo objeto na classe Scanner. Então, new Scanner, onde tudo que eu digitar no meu sistema, system.in, vai para dentro dessa variável de objeto, que é do tipo Scanner. Repetindo, eu estou criando um novo Scanner, onde tudo que eu digitar no sistema vai para dentro dessa variável de objeto, que é do tipo Scanner. Beleza? O Eclipse está reclamando. Eu tenho que importar o pacote onde encontra-se. Eu tenho que importar o pacote onde encontra-se essa classe aqui, a Scanner. Como é que eu faço para importar isso daí? Duas maneiras rápidas e simples. Ou eu venho aqui em cima do X, clico com o botão direito do mouse e peço para importar. É a primeira opção, import Scanner do pacote Java útil. Ou então eu posso segurar a tecla Ctrl Shift O e ele automaticamente já importa aqui o pacote para mim, ó. Beleza? Feito isso daí, eu já criei uma maneira de receber todos os dados quando eu digitar no meu teclado e apertar o Enter. Eu não vou declarar as variáveis todas de uma vez. À medida que eu for precisando, a gente vai declarando, certo? Então vamos raciocinar. O que é que eu preciso para poder calcular esse meu IMC? Então, segundo lá a nossa fórmula, eu vou precisar do peso da pessoa e vou precisar da altura. Concordam comigo? Isso tudo para calcular o IMC. Beleza? Vamos lá. De posse dessas três informações aqui, eu vou criar o raciocínio do meu algoritmo. Então, eu preciso receber quanto que a pessoa pesa, concorda? Então, o que é que eu vou fazer? System out print. Então,
Eu quero que mostre para a pessoa alguma coisa. O quê? Um comando, uma string. Eu tenho que fazer uma pergunta para a pessoa. Que pergunta? Qual o seu peso em quilogramas? Então, eu tenho que perguntar para a pessoa quanto que ela pesa, para que ela possa saber que ela tem que digitar o peso. Como eu estou falando de string, vem entre aspas. Quando a pessoa digitar e ela apertar Enter, o meu sistema vai receber essa informação. E eu tenho que armazenar em algum canto. Então, esse meu sistema, ele temporariamente vai armazenar aqui, ó, nessa variável de objeto. Mas eu tenho que direcionar para uma variável específica. Por quê? Quando eu digitar a altura, se eu não tiver armazenado esse peso numa variável específica, ele vai ser perdido. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de peso. Só que eu tenho que dizer que tipo de variável é essa. Vocês concordam comigo que o peso ele pode ser 62,5, 62,8, ele pode ser um valor quebrado? Então, essa variável vai ser do tipo double. Então, vai ser uma variável onde ela recebe números com vírgula. Então, double peso vai receber quem? O que tiver armazenado na variável de objeto entrada, ponto, next, double. Tranquilo? Beleza. A mesma coisa eu vou fazer com essa minha variável altura aqui, ó. Eu vou pedir que o sistema pergunte qual a altura em metros. Porque senão a pessoa pode... Vamos supor que a pessoa tenha 1,60 metros. Ela pode colocar como centímetros, 160 centímetros. Aí já ficaria... poderia ocorrer algum erro no seu código se você não deixasse isso daí tão amarradinho. Então a gente calcula em metros. Se está trabalhando com quilos, a gente trabalha com quilograma, a gente trabalha com metros. Beleza? Beleza aqui. Pronto. A mesma coisa eu vou fazer criando a variável. Uma variável para receber essa altura em metros. Então, double altura vai receber entrada, ponto, next double. Então, notem que eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito ali em cima. Só que armazenando em uma variável diferente. Beleza, eu já tenho as duas informações que eu preciso. Eu agora vou calcular o meu IMC. Segundo a fórmula, como é que eu calculo o IMC? O IMC vai ser variável IMC, vai ser do tipo double também. Vai receber meu peso dividido. Aliás, nem preciso dessas. Vai ser peso dividido por quem? Por altura vezes altura. Concordam? Só que a gente tem uma maneira de deixar isso daí mais bonitinho. Ao invés de ser altura vezes altura, a gente tem um método aqui no Java que calcula isso daí pra gente. É um método chamado matplotlib. Então, como é que ele calcula isso daí? Matplotlib. Então, ele vai trabalhar com... no caso, por exemplo, se eu quiser calcular o número elevado a 3, o número elevado a 4, ele calcula para mim. Então, ele facilita. Vamos supor que não fosse altura vezes altura. Fosse altura elevada a 8. Eu tinha que colocar 8 vezes uma altura. Então, o matplotlib ele facilita isso daí para mim. Como? Primeiro aqui eu vou colocar o que é que eu quero tomar como número base.
altura. No segundo argumento, eu vou colocar quantas vezes eu quero que esse valor seja multiplicado. Então, no caso, 2 vezes. Se eu quisesse a altura elevada a 8, aqui no lugar do 2, eu colocaria 8. Vamos fechar aqui outro parágrafo. Outro parêntese. Beleza. Então, o meu cálculo é o meu peso dividido pela minha altura ao quadrado. E aí, tranquilo? Vou retornar agora para a pessoa, né? Quanto é que é o IMC dela? Qual é o resultado desse IMC? Como é que eu retorno? Preciso, System Out Print. Seu IMC é 2 pontos. Concateno com IMC. A variável IMC. Vamos testar aqui para dar uma olhada. Qual o seu peso em altura? Eu tenho 50 quilos. Qual a sua altura em metros? 1,65 metros. Aí o meu IMC retorna que é 18,36. Tararara. Só que o que acontece? Esse número aqui está retornando muitos números depois do ponto, depois da vírgula. Então eu tenho que ajeitar isso daí para que ele retorne até no máximo 1 ou 2 valores depois da vírgula. Como é que eu faço isso? Aí eu venho aqui no meu System Out Print e ao invés de pedir para ele retornar só o IMC, eu vou colocar aqui um pequeno códigozinho do Java. Entre aspas, eu vou pedir para que ele retorne tudo antes da vírgula. Então, do lado esquerdo, ele vai retornar tudo, representado por esse sinalzinho aí da porcentagem. Ponto 2F. Então, esse 2F está representando que eu quero que ele retorne somente 2 valores após o meu ponto. Vírgula de onde? Do IMC. Da minha variável IMC. O que é que ele está reclamando aqui? Aí olha aí o que é que ele está reclamando. Ele está dizendo que o meu método println do tipo W não pode retornar o argumento que eu estou pedindo. Quando eu quando eu estiver trabalhando com essa formataçãozinha aqui, eu tenho que vir aqui no meu println e fazer uma pequena modificação. Eu vou colocar printf. E aí ele retorna o que eu quero. Vamos testar. Qual o seu peso? 50. Sua altura? 1,63. Seu IMC é 18,82. Então, essa pequena formatação, ela permite que eu retorne até 2 números, porque aqui eu coloquei que eu queria somente 2 números após a vírgula. Para enfeitar um pouco mais aí a nossa resposta, a gente pode fazer um if para testar se a pessoa está acima do peso, se ela está no peso normal ou se ela está abaixo do peso. Então vamos aqui no if. Se o IMC da pessoa for menor do que 18,5, que é a tabela normal que a gente tem, vai dizer que System Out Print você está abaixo do peso ideal. Então, a pessoa que ainda precisa dar uma engordadazinha, né? Else. Se não, se if o peso da pessoa IMC estiver abaixo ou igual a 25, então retorna System Out Print. Você está no peso
ideal. Então, se a pessoa tiver o IMC entre 18,5 e 25, ela vai estar no peso ideal. Aqui está. Beleza. Se ela não obedeceu a nenhum desses casos aí, só resta uma coisa. Você está um pouco gordinho. Vamos testar. Vamos supor que a pessoa pese 100 quilos. E ela tem de altura 1,5 m. Então o IMC dela é 44,44 e aparece que você está um pouco gordinho. Notem que aqui no IMC, como está um printf, deu um pequeno problema ali na hora de retornar a frase, porque ficou junto. Aí o que a gente pode fazer? Vem aqui na frase e coloca /N em todas as frases. E aí, quando a gente testar de novo, 100 quilos, 1,5 m, aparece o seu IMC em uma linha e o resultado na linha abaixo. Então, esse /N ele serve para quebrar a linha. Beleza? Código de hoje bem fácil, bem simples. Acompanhe aí a continuação da aula para vocês poderem ver esse mesmo algoritmo, só que agora trabalhando com o JOpt2Paint, que é bem interessante, é bem legal. Vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, caso não assistam a próxima aula, aí embaixo tem o meu e-mail, pode mandar que eu respondo o mais rápido possível. Até lá!